Final do ano, Natal chegando, período propício para falarmos sobre a amada por uns e não tão amada por outros, uva passa, já que ela está presente em diversas receitas de Natal. Mas você sabe qual a origem dessa especiaria nas preparações dessa época? Quer saber um pouco mais sobre elas? Então se liga aí nesse vídeo. A uva passa nada mais é do que alguns tipos de uva que, após passarem pelo processo de secagem e desidratação, têm a sua umidade reduzida, o que favorece a sua preservação das características naturais, além de reduzir a proliferação de micro-organismos e favorecer a conserva por um período prolongado, o que era ótimo no passado, em uma época que não era possível armazenar os alimentos. Não se havia o acesso e a fartura de comida que nós temos nos dias de hoje. Embora não seja possível afirmar, é seguro dizer que provavelmente as passas foram descobertas pelo homem logo na primeira vez em que acidentalmente ele encontrou uma videira, porque as primeiras uvas passas eram provavelmente uvas que haviam se secado naturalmente ao sol depois de terem caído das videiras. E assim, ao consumirem, aquelas populações provavelmente consideraram agradáveis ao paladar. E a partir de então, as passas começaram a fazer parte da nossa alimentação. E certamente contribuíram muito para a nutrição dos nossos ancestrais. Os primeiros relatos do cultivo de uva passa são de mais de 2000 anos antes de Cristo, lá na Pérsia e no Egito. Elas eram especificamente mencionadas em escritos, dizendo que eram utilizadas não só para consumo, mas também para tratar doenças e até mesmo pagar impostos. Até na Bíblia, a uva passa é mencionada, onde Davi, o futuro rei de Israel, foi presenteado com 100 cachos de uva passa, provavelmente em algum período próximo dos 1000 anos antes de Cristo. As passas eram um item comercial precioso no Oriente e também muito valorizada na Roma Antiga. Os historiadores dizem que os antigos fenícios e egípcios foram os pioneiros no aperfeiçoamento do seu processo de cultivo. Inclusive, eles foram responsáveis por expandir a popularidade da uva passa no mundo ocidental. Os fenícios então começaram a negociar as passas com os gregos e romanos, tornando a uva passa cada vez mais popular, onde lá eles utilizavam para diversas finalidades. Tanto os gregos quanto os romanos, eles adornavam os locais de cultivo com uva passa. Elas também eram utilizadas como moeda de troca, e inclusive faziam parte da premiação dos eventos esportivos da época. Apesar da sua popularidade, as uvas passas não eram exportadas para o resto da Europa. Mas tudo mudou lá por volta do século XI, quando os cavaleiros templários, voltando das suas cruzadas pela Pérsia e pelo Mediterrâneo, começaram a retornar da Europa carregando uva passa com eles. E a partir daí, uma grande demanda foi criada em todo o continente europeu. Pô, Gu, mas como é que essa uva passa foi parar na minha ceia de Natal? O hábito surgiu ainda antes do início do cristianismo nas práticas romanas. Durante o solstício do inverno, os romanos celebravam um festival que acontecia nesse período. Na época, os europeus guardavam sementes e frutas secas, incluindo a uva passa, para garantir os estoques de alimentos no inverno, já que as baixas temperaturas prejudicavam o plantio e a colheita na estação. Durante a celebração desse novo ciclo, chamado na época de Natalis, os romanos acendiam grandes fogueiras, dançavam, e tudo com o objetivo de comemorar a vida e atrair boas energias. Então a uva passa trazia essa ideia de ausência de fome e carregava uma simbologia associada às festividades, à alegria, prosperidade, fartura, além do distanciamento da fome e da pobreza. Só que com o estabelecimento do cristianismo no Império Romano, os festivais pagãos foram cristianizados em uma prática chamada de aculturação, onde se pegava o hábito das festas não cristãs e se acrescentava elementos religiosos de crença cristã a essas festas. E dessa forma, essa festividade não cristã passou a ser a data de celebração do nosso Natal, onde até hoje alguns hábitos e costumes daquelas épocas se mantêm,
principalmente na alimentação com o consumo da uva passa. Embora hoje, além de encontrarmos alimentos frescos com facilidades e termos diversas formas de refrigerar e conservar os alimentos, mantemos até hoje essa tradição lá dos tempos de Roma antiga de consumir uva passa nesse período de fim de ano. Há quem goste e há quem não goste tanto da uva passa, mas eu sempre digo que é importante compreendermos a relação dos alimentos com os eventos sociais, que comer, mais do que um ato de sobrevivência, é um rito social e que as festas típicas e as datas comemorativas de alguma forma estão relacionados ao plantio e cultivo dos alimentos, além da nossa sobrevivência. Ou seja, culturalmente, os alimentos fazem parte do nosso ambiente social e a uva passa é mais um exemplo disso. Combinado? E aí, você gosta de uva passa? Sabia dessas curiosidades? Conhece alguém que não gosta e quer convencê-la de colocar uva passa em tudo no fim de ano? Então encaminhe esse vídeo para ela. Aproveita também para deixar o like e seguir a gente nas redes sociais. Fechado? Então, um bom Natal, um excelente fim de ano e até o nosso próximo vídeo.